Pronto, então sejam todos bem-vindos, boa tarde. Estamos em mais uma aula de parasitologia humana, turma da segunda-feira T01, hoje 22 de novembro, chegando aí os últimos encontros da disciplina. Esse é o nosso penúltimo, nossa última aula síncrona e nosso penúltimo conteúdo. Vai faltar só um conteúdo bem tranquilo para vocês, que é a Wuchereria, né, que é a elefantíase, bem pequenininho, não vai acarretar grandes dificuldades para a compreensão, mas a aula vai ser disponibilizada lá no ambiente. Então, a gente vai fechar a nossa última unidade a partir dessa semana. A semana que vem a gente tem o encontro com quem falta fazer alguma das avaliações. Então, tem 2 alunos que não fizeram, então vão fazer avaliações semana que vem. Se alguém tiver dúvida, quiser consultar alguma coisa, pode entrar na aula também nesse sentido. A semana que vem é uma semana também mais solta, para quem tiver atividades ainda por entregar, pode usar ela para fazer isso. Karina e uma outra aluna pediram dilação de prazo da atividade do dia 27 até o dia 30. Pode também, não tem problema nenhum. Então, usem a semana que vem para essas coisas, tá? Esses ajustes totais, e a gente finaliza a nossa disciplina no início de dezembro, tá? Os roteiros que eu recebi, já comecei a corrigir eles, não postei ainda porque vai faltar de alguns alunos, aí isso gera um burburinho. O que é que o meu... Uma vez... Espera que alguém me ligou aqui no meio da aula. Então, peço que vocês continuem a verificar se as notas aparecem para vocês direitinho e me deixando a par. Deixa eu só a gente responder essa ligação aqui, que é o professor Marcos. Pode ser alguma coisa lá da própria UNEB, viu? Deixa eu só escrever aqui uma coisa para ele. Espera aí. Vocês vão até participar, já que eu estou projetando aqui, vocês vão participar da conversa. Marcos. Aqui. Então, gente, voltando às orientações da disciplina, então, vão verificando as notas de vocês, todas estão aparecendo lá, certo? E me deixando a par dessa questão. Hoje a gente começa a nossa aula falando de um grupo importante, que é os ancilostomídeos, que causam ancilostomose, que causam o bicho geográfico também, e a gente termina nosso encontro de hoje falando sobre a estrongiloidíase, né, que é causada por estrongiloides stercoralis. Também são 2 nematóides. Os ciclos são muito parecidos, de uma maneira geral, né? Os nematóides têm ciclos muito parecidos. Então, a gente vai ver esses 2 grupos no nosso encontro de hoje, tá bom? Então, ainda estamos no filo do nematóide, na segunda parte desse grupo que estamos estudando. Tá? E aí, de propósito, para começar a falar de ancilostomias e ancilostomose,
eu trouxe esse recorte aí, ó, vejam só. Isso é uma publicação, foi de Monteiro Lobato, quando ele criou esse personagem, ó, Jeca Tatu, e ele fazia um conto, ele criou uma história, né, para chamar a atenção daquele indivíduo, né, com cara de preguiçoso, que ficava prostrado, pálido, muitas vezes amarelo, né, e ele queria chamar a atenção dos órgãos públicos de saúde para que tratasse da condição desse indivíduo. E aí, Rui Barbosa era nosso representante na Câmara, e ele fez essa história e envolveu a Rui Barbosa para que alguma ação política fosse feita do combate, né, ao amarelão, para que a causa não fosse reduzida apenas ao indivíduo que é preguiçoso, fica lá prostrado e não trabalha porque ele não quer trabalhar, né? E aí, Monteiro Lobato, em algum momento da história, diz assim: a inteligência do amarelado atrofia-se, e a triste figura, incapaz de ação, incapaz de vontade, incapaz de progresso, torna-se escravo do verme. E isso em 1919. Então, vocês veem como a gente vem tratando essas doenças negligenciadas, e uma delas é o amarelão. Tá? Então, quando vocês lembrarem de Jeca Tatu, lembrarem da música de Tom Jobim, de Elis Regina, vocês vão lembrar de parasitologia em algum momento da vida de vocês, tá bom? Então, ancilostomose, a gente está falando de uma verme, né, um animal que pertence à classe Nematoda, pertence à família Ancylostomatidae, né, eles vão apresentar uma boca curva, essa boca vai ter algumas placas dentígeras que a gente vai conseguir contar. Tá? Essa boca não é uma boca móvel, então a gente não tem uma maxila e uma mandíbula, né, que tem movimento, é uma boca circular sempre aberta. E em torno dessa boca circular, na margem, a gente vai ter os dentículos, são esses dentículos que ele vai usar para se fixar no hospedeiro. A gente tem o ancilostoma duodenalis, que tem uma longevidade muito grande, é um dos animais que mais conseguem sobreviver, então eles podem viver de 5 anos a 18 anos. Então, a gente pode conviver com esse parasita um longo período de vida, parecido com o Trypanosoma cruzi, embora lá seja um protozoário. Né? Necato americano, né? Ancilostomas brasiliense, Ancylostoma caninus. O último, o próprio nome já está dizendo, vai estar parasitando os cães, mas pode eventualmente parasitar o homem também. O necato americano e o brasiliense têm uma vida, uma longevidade um pouco menor, então podem sobreviver cerca de 10, 12 anos, tá bom? Pertence à subfamília Ancylostominae, porque eles vão apresentar esses dentes margeando a boca. As espécies mais comuns, né, que convivem com o homem de interesse à saúde pública é o Ancylostoma duodenalis, o brasiliense e o caninus. Tá? Temos um outro grupo importante, que é Necato americano. Em vez de dentes, eles vão ter lâminas, né, como se fossem placas, e essas placas também circundam a boca, e ambos são perfurocortantes, tanto os dentículos quanto as placas. Em alguns livros vocês vão usar a definição dentes, e outros vocês vão achar dentículos, e outros placas, porque essa variedade. Placa, quando o tamanho, né, for mais alongado, tiver poucas placas na boca, normalmente 2 ou 4. Dentes, vocês vão ter 6 dentes. Alguns autores não gostam do nome dentes, porque eles não têm a mesma estrutura de um dente ósseo, ou coroa, raiz, né, polpa. É um dente calcificado, é um dentículo calcificado dérmico, né, tem origem na pele. Então, alguns autores preferem dentículos. Tudo bem? De uma maneira geral, eles vão apresentar 2 pares de dentes. O macho é sempre menor do que a fêmea. Lembre que estamos falando de nematóides. A regra é essa, os machos são menores. Então, variam de 8 a 10 milímetros e a fêmea de 10 a 18 milímetros de comprimento. Na espécie Necato americano,
o macho varia de 5 a 9 e a fêmea de 9 a 11 milímetros. Ancylostoma brasiliensis é um grupo que, durante a penetração, ele não vai ter competência de atingir o trato digestório. Então, não vai causar sintomas intestinais, mas vai causar sintomas cutâneos. Eles vão ficar restritos às camadas da epiderme e vão causar, então, a lesão na pele, que é o que a gente chama de bicho geográfico. Certamente você já foi na praia ou alguém foi na praia, você conhece alguém que foi na praia, depois voltou lá com um lugar vermelho e, de repente, tem lá uma escarificação, como se fosse um caminho feito sobre a pele daquela larva que tentou penetrar e foi degradando, né, escarificando, formando um ducto, né, um canal nas camadas da pele. É conhecido como bicho geográfico. Bom? Vamos lá. Então, para a gente conhecer melhor, na imagem da sua esquerda, você consegue ver ancilóstomo duodenalis e vocês conseguem ver 4 dentículos lá, 2 em cima, 2 embaixo. Conseguem ver a boca redonda, que eu disse para vocês, tá? Sem articulação entre as 2 metades da boca. A boca é um círculo aberto constantemente. Mas é bem útil, porque ele usa uma faringe muscular para fazer a sucção. Ele, com esses dentes, se fixa na mucosa intestinal, e aí, depois de fixado e sugar a mucosa para dentro dele, ele contorce o corpo. Então, é como se ele torcesse o epitélio, a mucosa que ele se fixou, e ali ele está fixo, a partir dali ele vai sugando, né, se alimentando do sangue, dos fluidos, que é um dos sinais do indivíduo ficar mais amarelo, né, pela anemia que ele vai provocar, pelo acúmulo de algumas substâncias na pele. Tá? Mecato americano é a imagem da direita. As placas não estão muito visíveis, numa outra imagem a gente vai conseguir ver elas melhores, mas não tem esse formato triangular, né, cúspide dos dentículos. São placas contínuas, né, como se fossem retangulares, 2 placas retangulares. Na parte de cima a gente tem um ovo, é um ovo muito simples, muito delicado, né? É um ovo de uma membrana, um conjunto celular no centro. Essa casca é resistente, então ele sobrevive no ambiente e ele precisa, ao longo do seu ciclo, assim que esse ovo chega no ambiente, encontrando condições adequadas de umidade, oxigênio, temperatura, esse ovo já eclode e vai liberar uma larva, que é a larva que se desenvolve no meio ambiente. É a larva L1, L2, que nós vamos entender mais para frente, é o ciclo externo dos ancilostomídeos. Bom? Ele é justamente sem uma proteção tão grande, sem 2 membranas, com a casca simples, porque assim que chega no ambiente, horas depois, esse ovo eclode, liberando a larva que vai se alimentar do lodo, do resto de bactérias, da matéria orgânica disponível no ambiente onde ela eclode. Bom? Então, ciclo biológico. Existe um momento que é a fase de vida livre, em que você vai ter o ovo, o desenvolvimento embrionário e as fases larvais, os estádios larvais L1, L2 e L3. A partir daí, a larva já é possível de causar uma infecção, então ela já se torna larva infectante, né? Então, quando ela já está madura, lá em L3, ela consegue iniciar um parasitismo. Tá bom? Depois ela evolui, L4, L5 se torna um adulto. Essas fases já se completam dentro do hospedeiro. Portanto, o ciclo vai acontecer metade no ambiente e metade no hospedeiro. Né? Nos adultos, eles vão viver dentro da mucosa do intestino, ou, se for ancilostomos brasilienses, na nossa pele, e é lá que o ciclo vai terminar. A transmissão só vai acontecer se aquela larva L3, né, que se tornou uma larva filarioide, ela for capaz de fazer a infecção, ou seja, dela atravessar a pele. Então, se ela tiver a competência de movimentos transcutâneos, ou se a gente fizer acidentalmente
a ingestão oral, né, a ingestão dessa larva, ela também pode encontrar uma mucosa e penetrar por essa mucosa. Bom, o que é que vai garantir, então, que uma larva L1 e L2 não penetrem no indivíduo? É o aparato bucal para que ele penetre por meio da pele. A larva L1 e L2 tem um aparato bucal que é para raspar, que é para succionar o alimento, mas não é perfura cortante. A partir da fase L3, a boca vai se tornar filiforme, como se fosse um estilete, alongada, muito fina, e que consegue perfurar e penetrar. Isso dá a ela uma fase que nós chamamos fase filarioide, aqui consegue fazer a penetração, e a fase que não consegue fazer a penetração, a gente chama de fase rabiditóide. Então, larva L2 e L3 são larvas rabiditóides, e L1 e L2 são larvas rabiditóides, e L3 e L4 e L5 foram larvas filarioides, que vão se metamorfosear, se tornarem adultos já no hospedeiro. Bom? O ciclo é bem simples, agora varia o número de dias de uma espécie para outra, então a Cylostoma duodenalis leva em média 60 dias para a liberação de adultos e de novos ovos. Necato americano, também 60 dias, mas um pouco mais tardio. Do dia da infecção, a gente consegue ter indivíduos já maduros 40 dias depois, e duodenalis 35 dias depois você já consegue ver indivíduos adultos que vão entrar em ciclo reprodutivo. Então, tudo que eu falei está aí um pouquinho resumido. A partir da esquerda, a gente tem ovos que são liberados no ambiente por meio das fezes. Esses ovos estão embrionados, vão liberar uma larva L1, que é uma larva rabiditóide. Ela só vai comer micro-organismo que está no lodo, matéria orgânica. Depois ela se metamorfoseia para a larva L2. Essa metamorfose, além de reorganização estrutural, elas vão perder a cutícula. Lembra que na primeira aula que eu dei de nematóide, eu disse que eles têm uma parede bem espessa chamada cutícula que protege esses indivíduos. Mas essa cutícula também limita o crescimento. Então, de uma fase para outra, é necessário que elas liberem aquela cutícula que impede que o corpo se expanda, cresça, secretem uma outra cutícula maior para que dentro dessa cutícula nova o corpo se expanda, o tecido ganhe volume, né, seja secretado outras partes corporais. Então, de L1 para L2 há equidise, que é a troca de cutícula. L2 ainda no ambiente há mais uma troca de cutícula, mas elas deixam de ser larva rabiditóide e assumem então a fase de larva filarioide, que é L3. Né? Essas já não se alimentam mais no ambiente, então elas já têm um aparato bucal que permite a infecção, elas precisam então penetrar horas depois no hospedeiro para que ela consiga o sangue ou a linfa como sua fonte de alimento. Então, a larva L3 faz a infecção, e essa infecção pode acontecer pela penetração da pele, então vamos acompanhando aqui pelo lado direito, então, onde tem assim, infecção por L3, deixa eu ver se eu marco aqui, mas deixa eu mudar a cor, porque está tudo vermelho, aqui. Infecção L3, vamos aqui pela direita, penetração na pele, então a gente vai lá, pisa numa poça, está descalço, ou vai numa cachoeira, num lugar que a gente não conhece, por meio da pele, a larva L3 penetra. Ela localiza, por quimiotaxia, um vaso sanguíneo, então ela vai ultrapassando as barreiras da epiderme, também sendo ligado pela presença de arginina a concentração de arginina no vaso sanguíneo, migra até o vaso sanguíneo, do vaso sanguíneo ela cai na corrente sistêmica, vai para o coração, no coração pode haver equidise, passando então de L3 para L4, né? Ou pode não acontecer no pulmão, no coração, ela simplesmente cair na circulação cardíaca, ser impulsionada para o pulmão e lá acontecer a equidise, assumir a forma de L4, ela faz intencionalmente, né, ela procura esses espaços, porque esses espaços são ricos em oxigênio, ricos em sangue, então nutre bem a larva, lá ela deixa a sua cutícula e junto com ela bactérias que trouxe do ambiente. Então, uma pneumonia vai ser caracterizada pela
pelo abandono da cutícula e também por micro-organismos que por ela foram deixados. Piorando isso aí, elas vão rompendo os vasos do pulmão, né, e causam microhemorragias. E aí podem se estabelecer quadros de pneumonia bem severos. À noite elas migram, rompem esses vasos até chegar na traqueia, onde a gente vai fazer, acendem a traqueia e a gente vai fazer a deglutição. E aí elas já assumem a fase de L5. Já é uma larva, a última fase larval, os indivíduos já atingiram um tamanho adequado, mas não desenvolveram ainda os órgãos sexuais. É a fase, então, que elas vão desenvolver os órgãos sexuais já no duodeno e se tornam adultos. Lá elas se fixam em diversos pontos ao longo do intestino, se alimentando da mucosa, do tecido, causando lesão, causando sangramento, ou sugando fluidos e linfa, e podem causar inflamações locais, dores abdominais, vômitos, náuseas, e, por vezes, fezes contendo sangue. Uma característica importante é que elas têm uma capacidade de consumo de hemácia muito exagerada, muito ampliada. Então, o indivíduo vai ter uma anemia séria, parte dessa anemia vai resultar na cor amarelada da pele, por isso que a doença tem um apelido de amarelão. Em alguns casos, o indivíduo vai ter um acúmulo fisiológico, né, de bilirrubina na pele, isso vai reforçar, não é reforçar, vai chamar a atenção mais para a cor amarelada. Nem todo mundo acumula bilirrubina na pele, então você pode ter um pálido, um indivíduo pálido, mas pode ter um indivíduo também com a cor mais amarelada, certo? Isso é a primeira opção que a gente pode compreender do ciclo. O segundo caminho é quando a gente vai beber uma água, né, e essa água, ou comer algum alimento, preservou de alguma maneira a larva L3. Se a gente faz a ingestão dela, a cutícula protege ela dos ácidos digestivos, ou rapidamente ela pode se agregar na mucosa da traqueia, na mucosa da garganta, do esôfago, e chegar numa corrente sanguínea rapidamente também, voltar para o coração, para o pulmão, ou ser ingerida diretamente e cair no duodeno. Lá no duodeno, ela metamorfoseia da fase L3 para a fase L4, caminha ao longo do intestino e lá na região média e final do intestino assumem a forma de L5 e se tornam adultos. E o ciclo vai se fechar, né? Os adultos, então, copulam, a fecundação interna e a gente libera ovos junto com as fezes. Bom, o ciclo que eu apresentei está todo aí para você, aí a imagem só para a gente reforçar o que foi dito. Aqui tem uma setinha, um caminho em tracejado, que é para lembrar os órgãos que elas vão transitar. Então, vão passar pelo coração, pulmão, até chegar no intestino, na via principal, na via mais frequente, na clássica, mas se acontecer a ingesta, ela também vai chegar nesses órgãos e vai produzir a infecção. Aqui chama atenção a larva rabiditoide. Essa larva, então, tem uma boca, né, mais rombuda, é uma boca que ela parece que tem 12 lábios, então, por isso que ela só faz sugar o alimento. Já essa fase aqui, que é a larva filarioide, a boca já é fusiforme, fina, então é capaz de, como uma agulha, penetrar na pele, causar uma microlesão e invadir o tecido epitelial. Tá bom? Normalmente as infecções acontecem pelo pé, que é o órgão que mais a gente expõe à água, né? Por mais tempo, mas pode acontecer com outras partes do corpo também. Quais são os sintomas da ancilostomose, né? Normalmente vai apresentar uma dor epigástrica, então, né, na parte superior do estômago, vai ter uma diminuição do apetite, vai ter uma dificuldade na digestão, formação de flatos, né, cólicas abdominais, uma indisposição contínua, uma preguiça diferente de todas essas que vocês já sentiram, né? Literalmente é uma apatia, o indivíduo vai ficando tísico, fraco, né? No interior a gente fala tísico, né? É a mesma coisa que tísico, quer dizer, uma corruptela da palavra tísico.
o indivíduo vai apresentar náuseas e bracteamento. Bracteamento, atenção para quem é de nutrição, atenção para quem é de enfermagem, né? A gente já consegue, se o indivíduo tiver esse sintoma, fazer um pré-diagnóstico. Espera aí um minuto, gente. Venha cá, Patrícia, que eu tiro, venha. Tá. Continua então. Esse bracteamento, as unhas começam a crescer. Olhem aí essa imagem dos dedos. É como se o dedo ficasse globoso. Vocês conseguem ver que a ponta do dedo, onde a gente tem a falange, ela se torna muito roliça e a unha vai acompanhando, né, esse formato mais cilíndrico do dedo. Então, os dedos ficam globosos com essa unha dessa forma. Então, atenção, quando a gente vê alguém preparando um alimento com os dedos com essa sintomatologia, né, ou a gente está fazendo uma anamnese e, ao conversar, percebe que nos dedos estão dessa forma, então já é um indício para você começar a imaginar que o indivíduo pode ter uma verminose, que é ancilostomia. Diferente de pessoas que têm o dedo arredondado. Dá para a gente ver pelo seguinte, onde tem a cutícula sempre fica muito inchado, mais avermelhado, né? Você consegue ver que não é o natural de um formato das pessoas que têm o dedo mais arredondado. Então, fiquem atentos, tá bom? Esses indivíduos vão ter um quadro de anemia que caminha para uma anemia crônica, porque todos esses nematóides fazem o hematofagismo. Então, eles consomem muita hemácias. A fonte principal de energia deles é quebrar a hemoglobina para do grupo M liberar a energia que eles precisam, diferente da gente que fica oxidando tudo, né? A gente usa oxigênio para quebrar tudo. Então, a média é que o necato americano, tomando como exemplo, ele consuma de 0,1 a 0,4 ml de hemácias por dia. Então, isso chega a um momento que a nossa competência em produzir hemácias é menor do que a velocidade com que elas são consumidas. Nosso corpo chega numa exaustão clonal, não tem mais como copiar célula tão rápido. Já a ancilostomose causada por Ancilostomum duodenalis tem uma competência de consumir hemácias ainda maior, vai de 0,05 a 0,3 ml por dia. Então, o indivíduo, de fato, pode ter uma anemia severa, né? E pode se tornar crônica, já que esse verme pode viver 5 anos, 6, 7, até 18 anos. Obviamente, toda vez que o indivíduo tem uma anemia, ele também tem uma má nutrição, né? E complicando o quadro, esse indivíduo não consegue absorver determinadas vitaminas, determinados aminoácidos, ancilostomose, tem um quadro de consumo também proteico muito grande, então o indivíduo vai ter perdas de proteína, né, estruturais do corpo, então precisa de uma dieta rica para compensar isso durante o parasitismo. O enfraquecimento dessas unhas também pode acontecer, então o indivíduo pode ter manchas na pele, manchas vermelhas, estar amarelado, as unhas com rajadas brancas. É diferente daquela nossa unha que nasce com uma manchinha branca, né, que depositou um pouco mais de cálcio ou um pouco menos de cálcio na unha. É diferente, o indivíduo vai ter uma unha toda rajada, literalmente como se fosse... Eu vou dar um exemplo para a gente tentar ver. Todos vocês conhecem aquela planta chamada Comigo Ninguém Pode? Ela chamam também de espada de Ogum. Ela é uma folha longa, verde, lembra uma folha de milho, e ela é cheia de listras brancas no meio. Já viram essa folha? Já, pronto. Pronto, a unha vai ficar com aquelas rajadas. Pronto, com aquelas rajadas brancas. É diferente de uma pintinha branca que nasceu na nossa unha, porque a vitamina A não estava tão bem, porque não depositou tanto cálcio, é diferente de pontual do que em toda a extensão da unha, tá certo? E o indivíduo vai ter diarreias, essas diarreias normalmente, quando tem muitos pontos de fixação dos vermes, há sangramento, né? Então podem ser sanguinolentas. Bom, isso aqui incapacitava o indivíduo para o trabalho, viu? Só chamando a atenção. Então, numa época, em 1919, que a gente não tinha mão de obra
né, que tínhamos acabado de recentemente dado uma abolição fajuta para os negros, né? A gente não queria colocar o negro para trabalhar para não ter direito, e a gente traz lá os imigrantes para trabalhar, e os imigrantes começam a ficar doentes, o Brasil sofre com mão de obra, porque o indivíduo estava lá prostrado de fato, tá bom? Na fase aguda, a gente tem dores abdominais, é o mais frequente, né, nos indivíduos, e no lugar onde teve a penetração da larva, pode ter uma ferida. Alguns indivíduos, a maioria não formam, podem formar essa ferida chamada de coceira da terra, né, ferida semelhante a bicho de porco, né, não é igual, parecido. E na fase crônica, a gente vai ter dores abdominais já causadas pela presença dos vermes adultos que já estão fixos, se reproduzindo, né, liberando ovos e causando a infecção. Na fase aguda, as dores abdominais vão ser resultado do início da infecção, quando as larvas estão se fixando naquela superfície. Tá? Os sintomas podem ser primários, né, que são aqueles que resultam só da atividade do parasita, e podem ter sintomas secundários, aqueles que são decorrentes já da fase crônica da doença, né, como a anemia, a hiperproteinemia, né, perda de proteínas, concentrações severas de proteína, é muito frequente. E os sintomas primários são aqueles: dores, inflamações, gases, vômitos, tá bom? A profilaxia não tem outra, andarmos calçados, bem protegidos, não pisarmos em qualquer água, não tomar banho em qualquer água. Precisamos lavar bem frutas, verduras, legumes, né? E, obviamente, tratar os doentes. A gente tem mania, né, de ir nos lugares, a água está transparente, tão limpinha, né? Beber a água, ter mais cuidado, mais cautela, porque ela pode estar limpa, mas a gente pode ter larvas ali que a gente não consegue ver. Bom? Como é que faz o diagnóstico? O diagnóstico é clínico, associando todos esses sintomas que eu já disse para vocês, e o padrão ouro para identificação é um parasitológico de fezes. Um Hoffmann, sedimentação espontânea, um Cato-Cates, vai encontrar os ovos, e esses ovos são suficientes para dar o diagnóstico de ancilostomose. Se o teste, o diagnóstico for por imunologia, na fase aguda a gente vai encontrar IgG e IgE bem elevadas, alguma eosinofilia, tá bom? Mas é uma definição muito confusa, porque outras enfermidades por parasitas ou por outros vermes também podem elevar IgE e IgG, tá bom? Na fase crônica a gente tem a eosinofilia, a IgE alto, né, IgA e IgG também presentes, né, IgM também presentes, então aí já tem um quadro mais fácil do diagnóstico, porque ele consegue mobilizar todas as imunoglobulinas em resposta à infecção, tá? E a gente pode também medir a concentração média de hemoglobinas no sangue. Então, esse associado, mais a contagem de hemácias, perdão, hemoglobina não, de hemácias, e mais os sintomas clínicos, a gente pode dar um diagnóstico seguro de ancilostomose. Bom? Aqui, para a gente conhecer morfologicamente, fica mais fácil para a gente ver. Então, eu tenho aqui o oco, que eu já apresentei para vocês. Aqui eu quero chamar a larva rabiditoide, como a boca é globosa, ela tem 2 lábiozinhos simples. Já a filarioide, você consegue ver que ela tem as 2 extremidades mais afiladas, para permitir a penetração, sobretudo essa aqui anterior, onde ela já tem um estilete que ela consegue furar. Aqui a fêmea é maior do que o macho aqui no meio, e assim como todos os outros nematóides, ele tem uma espícula copulatória. Só que essa espícula não fica solta, fica dentro de um saco. Você vai imaginar aí que seus 5 dedinhos para cima, aberto, como se fosse formando um triângulo, né? Formando um funil voltado para cima. Cada dedinho seu é um espinho, e no meio da sua mão, na palma da sua mão, está saindo a espícula.
os espaços entre os dedinhos da sua mão tem uma pele que vai envolvendo seus dedos, semelhantes à asa do morcego, que é um tecido entre os dedos do membro. Então, aqui é isso que a imagem tenta mostrar. Ó. Não, pera, deixa eu mudar só a cor, que fica mais fácil de eu... Aqui a gente consegue ver os espinhos, eu marquei aí de verde para vocês, uma pele bem delicada aqui em volta, né, formando esse funil. Esses espinhos formam, esse conjunto é uma bursa. Essa bursa consegue fixar a fêmea, então os espinhos funcionam como ganchos para manter a fêmea quieta durante a cópula. E aqui no centro eu tenho a espícula copulatória, que é um canal calcificado por onde o espermatozoide vai ser liberado. Então, a gente também pode fazer a identificação se os adultos que saírem nas fezes forem coletados durante o exame, a gente encontrar fêmeas ou machos. Macho, a gente olha aí a região terminal, que tem essa bursa, consegue identificar facilmente que são ancilostomídeos. Tá bom? Além do amarelão, a gente tem uma outra enfermidade causada pelos ancilostomídeos. Aqui quem vai causar é ancilostomídeos, ancilóstomos brasilienses e ancilóstomos caninos. Então, um parasita o cão e um parasita o homem. São duas espécies de ancilostomídeos que eles não têm a competência de conseguir atingir o vaso sanguíneo, porque lhe falta alguns lipofosfoglicanos, LPGs, que não permite a adesão adequada ao vaso sanguíneo. Então, eles penetram a pele, chegam na epiderme, atravessam a derme, fazem seu ponto de fixação, vão atravessando as paredes, mas eles não conseguem chegar até um vaso, né? Ou se chegam, não atravessam o vaso. Eles são incompetentes para fazer essa infecção transcutânea. E aí eles ficam restritos às camadas celulares da pele. Vão causar, os principais sintomas são uma dermatite serpitiginosa, porque eles vão causar lesão dessas células, vão escarificar, vão formar um canal, né? Eles vão liberando substâncias enzimáticas ao mesmo tempo que eles vão ingerindo, né? Vão sugando essas células e se alimentando dessas células, ou provocando sangramento de pequenos vasos ali na pele e se alimentando desse sangue. Bom, quem faz isso é ancilostoma brasiliensis e caninos. É chamado de larva migrans, porque ela literalmente vai ficar se movimentando, né, se dispersando sob a pele, embaixo da pele. É um verme cosmopolita, pode estar no mundo inteiro, assim como ancilostomas, né, duodenales. Tem uma frequência muito maior na região tropical e subtropical, em especial nos lugares onde a gente tem descampados, onde a gente tem gramíneas e onde a gente tem areia. Então, todos nós vamos lá para a praia e, desde cedo, a gente recebe a orientação que a gente não deve sentar na areia daquela praia. Né? A gente deve levar a toalha e sentar na toalha ou sentar numa roupa, né? Para evitar que a gente se contamine com larva migrans. Crianças nas creches, nos parques, precisam ter com frequência aqueles parquinhos de areia, aquelas gramas de praça verificadas se não tem restos de fezes de gato, restos de fezes de cachorro, restos de fezes humanas, porque lá pode estar as larvas. Então, já ocorreu eventos de crianças serem infectadas com larva migras na creche, no parquinho de areia da creche, porque os gatos da rua ficam soltos, acabavam por pular o muro da creche, defecavam ali, enterravam, e as pessoas não viam, não percebiam, não localizavam as fezes, e algumas larvas sobreviveram naquela areia e infectaram crianças. Tá bom? A infecção também vai acontecer com a larva L3, e ela vai se restringir ao tecido subcutâneo, ela não vai conseguir chegar ao trato digestório. Eis aí a imagem, né, de uma larva migrans aqui no pé do indivíduo, né, onde ela penetrou e onde ela vai fazendo a escarificação.
Se eu não me engano, eu tenho outra imagem aqui. Deixa eu só ver, eu vou voltar para cá. Aqui. Já eu volto. Pronto. Então, aqui tem um ciclo, porque essa espécie ela está muito presente em cachorros. Mas, acidentalmente, o homem ele é infectado. Né? Os cachorros, então, eu vou começar por esse ciclo vermelho, muito simples. Daí a importância da gente vermifugar nossos animais, tá bom? A gente tem aqui, então, indivíduos. Vou começar pelo cachorrinho, onde tem aí dogs, né, maiores mais que 5 semanas. Esses cachorros pequenos já são infectados por algum ovo, né, por alguns indivíduos de ancilostomídeos. Essas larvas vão circular dentro do pulmão, do coração, igual ao humano, se tornarem adultos, lá no intestino, o mesmo processo, né, no homem é aqui no animal. Lá no intestino vão amadurecer, liberar ovos, e esses ovos vão estar no solo, vão estar no ambiente onde eles estão. Aí pode acontecer duas coisas. Os animais normalmente fazem a ingesta desse ovo e se recontaminam e vão ter só o quadro intestinal. Vão viver apenas com sintomas intestinais, tá bom? A criança pode fazer a ingestão desse ovo, ó, quando está brincando em casa e etc. Esse ovo pode eclodir e causar também uma infestação intestinal no indivíduo. É importante chamar atenção para o seguinte, ancilostomídeos, eles também são capazes de fazer a migração transplacentárias. Então, indivíduos adultos podem ter, cachorros adultos, né, podem ter a parasitose estabelecida por ancilostomose, e quando colocarem seus ovos, ou ainda nas fases larvais, essas larvas podem migrar para a placenta e já contaminarem os filhotes quando nascerem. É possível também que isso aconteça, ok? A outra versão que não está aqui nesse ciclo é quando a gente se infesta não com o ovo, a gente se infesta com a larva. Esse ovo pode eclodir, vai liberar a larva na areia, e essa larva faz a penetração na nossa pele e não vai ser capaz de ultrapassar, né, as paredes do nosso epitélio. A gente tem exemplo aqui de uma larva migrans no pé, tem outro exemplo aqui de uma, no olho, e atenção, ó, isso aqui é um ovo, aqui foi um ovo instalado ectopicamente, então fora dos órgãos que normalmente acontecem, então a gente consegue ver, ó, o ovo aqui instalado, causando alguma lesão, né, na visão do indivíduo. Então, muita atenção com areia de praia, de parquinho, de praça, tá bom? Aqui, para chamar atenção dos pontos onde pode acontecer uma infecção secundária por bacteriana ou fúngica, e também por resposta imunológica de infiltrados inflamatórios que vão para aquele lugar para tentar isolar o parasita, certo? Então, os sintomas, normalmente, você tem uma lesão eritemo-papulosa, vai formar um puizinho, vai formar uma pequena pálpula naquele lugar, pode formar bolhosa, essa característica aí, bolhosa, né? Algumas vezes sim, outras não, depende do número de larvas e da sua resposta imunológica. Vai coçar o lugar, então vai ter um prurido, e vai formar esses túneis, né? São resultados da escarificação. A infecção secundária bacteriana e fúngica vem por consequência, mas se você for infectado por uma larva apenas, um número muito pequeno, seu sistema imune estiver ok, possivelmente você vai eliminar essa larva, né? Você vai isolar a partir dos mecanismos imunológicos e você vai eliminar essa larva. Não estando com o seu sistema imune tão adequado para lhe defender, ela vai, durante alguns dias, começar a se locomover literalmente, né, a se distribuir por sua pele, e os canais vão sendo feitos, os túneis vão sendo feitos, daí vem o apelido bicho geográfico, né, larva geográfica ou larva migras, aquela que migra, tá bom?
O diagnóstico é uma anamnese, conhecer o hábito da pessoa, se tem cachorro, gato, se anda em areia, em parquinho, enfim, ver o aspecto dermatológico da lesão, né, e associar com os sintomas para que o diagnóstico seja bem feito. Olha aqui, ó, uma larva que migrou, penetrou aqui entre o dedão do pé e o segundo dedo. Tá? Você consegue ver 2 pontinhos, possivelmente 3 pontinhos ali, foi o ponto de penetração, e elas começaram a migração, ó, o deslocamento com a necrose, com a escarificação da pele, se alimentando desse tecido, forma esses desenhos que justificam o deslocamento da larva. Tá? Aqui também pelo pé, aonde penetrou, já consegue ver que meio curvo, né? Bem clarinho, onde a seta está mostrando. São pontos de fixação, e é no pé de uma criança, inclusive, aí de 3 anos. Tá bom? Aqui a resposta imunológica, esse indivíduo possivelmente conseguiu eliminar o parasita, houve a pápula e logo em seguida fez essa resposta bolhosa, então isolou o parasita e ele respondeu bem a esse processo. Tá bom? A mesma imagem. A gente até consegue ver os canais aí na pele já morta, já descamando, a gente consegue ver os canais que a larva fez na mão do indivíduo. Certo? Professor? Oi, pode falar. Uma pergunta, se a pessoa que tiver, no caso, a larva e não tiver reconhecimento e ela já estiver numa forma bolhosa e estourar essa bolha, o que pode acontecer? Normalmente, essa bolha ela já tem uma resposta imunológica muito boa. Então, o parasita já foi eliminado, né? Mas abrir essa bolha acidentalmente ou por intenção vai expor o tecido, né, a outras infecções externas. Pode ser que ali não tenha infecção fúngica, pode ser que não tenha infecção bacteriana, mas se por um acaso furar, precisa usar alguma pomada tópica antifúngica e antibacteriana para que você não tenha uma infecção secundária pela exposição daquela pele. Porque normalmente essas bolhas vão funcionar que nem calo. Né? Quem perguntou foi Karina? Isso, prof. Karina, quando você tem um calo, ele não fica cheio de líquido, aí à medida que seu corpo vai absorvendo aquele líquido, o calo ele como se murchasse, né? E o volume de líquido interno diminui. Com ela tem que acontecer a mesma coisa. Então ela está muito repleta de fluidos, à medida que os fluidos vão sendo absorvidos, é sinal que a infecção começa a ser controlada. Neste momento, ela pode em algum momento, ela estourar e a pele já vai, vamos dizer assim, que descamando, uma nova camada já está sendo sintetizada. Mas se furar antes, é interessante botar uma pomada, certo? Tem umas pomadas infantis que eu não posso fazer propaganda, mas todo pediatra passa, né? Para queimadura de criança, para arranhão, que já tem um conjunto de medicamentos como betametasona, né? Que são antifúngicos e antibacterianos. Espero ter respondido, querido. A epidemiologia, né? A larva migrans então, é sempre encontrada próximo onde a gente tem acesso a cães e gatos, sobretudo onde eles defecam, então atenção a esses lugares, praias, áreas arenosas, por isso que a gente tem que ir para a praia e deixar nosso cãozinho em casa, né? Tem áreas próprias, né, nas praças para o cachorro brincar, correr, então vamos deixar naquelas áreas. A gente tem mania de deixar os cachorros e gatos soltos à vontade. Quando a gente vermifuga, menos mal você está fazendo o seu papel de cidadão, mas tem gente que não vermifuga justamente porque não tem dinheiro, porque é caro, né? Porque não tem tempo, e acaba por não vermifugar um animal, fazendo com que a gente possa se contaminar com alguns desses ancilostomídeos. Né? As crianças, atenção, quando vão brincar aí nessas áreas de recreação. Aí tem um menininho, ó, que cara dessa figura, né? Ele só não tem areia na boca, mas no resto do corpo, onde tu achar, você vai achar areia nesse camaradinho aí. Então, atenção, quando a gente for numa escola, né, dar a dica da escola, do irmão, do filho, do vizinho, o parquinho já limpou, já chamou a zoonose para ver se não tem, né? É importante.
Profilaxia é muito fácil, higiene das mãos, não manipular terra e jardim sem luva. Óbvio, na minha casa eu não tenho cachorro nem gato. Então, se eu for mexer no jardim daqui, é chance de ancilostomídeo zero, né? Ao menos que eu tenha comprado a terra já contaminada com alguma larva. Como eu trago essa terra do interior, né? Trago as mudinhas lá do interior, então elas já vêm mais ou menos que seguras. Mas a gente tem cães e gatos que não estão vermifugados, atenção ao manipular essa terra de jardim, né? Tratar os animais, não levar o animal para a praia se não tiver vermifugado, proteger a caixa de areia, né? Para que outros animais não tenham acesso, que nem os seus, que apenas o seu gato deve ter acesso, para os gatos que pulam muro, né? Que invadem sua casa não tenham acesso. E na praia, de preferência, né? Andar sobre áreas que já foram cobertas pela maré. Isso é uma prática simples. A gente tem aquela parte mais seca, né? E tem aquela área que a maré cobre, né? Então, a salinidade acaba por matar esses ancilostomídeos. Então, vamos preferir sentar por ali, mas se proteger, não sentar direto sobre a superfície. Tá bom? Então, me contem, ancilostomídeos, tem dúvidas? Antes de eu começar no outro grupo? São bem facinhos. Quem aí já teve larva migrans ou conhece alguém que teve? Nunca tive não, professor. Nem conheço ninguém, eu acho. Muito bem. Karina que está com uma quase suspeita aí, tá vendo? Mas não vai ser não, viu, Karina? Eu acho que deve ser outra coisa. Mas vamos lá. Vamos falar do último grupo de hoje, que é Strongyloides estercoralis. Opa, me ajudem aí, ó. Estercoralis, lembra esterco, né? Esterco lembra fezes, então, portanto, mais um nematóide que alcança o ambiente por meio das fezes dos indivíduos, causa estrongiloidíase. E ele é bem comum, bem distribuído. Qualquer águazinha de esgoto que você pegue aí a céu aberto vai ter estrongiloide. Nas aulas práticas eu faço isso com os alunos, eu vou ali num córregozinho, aí em Narandiba, por exemplo, ou aqui no canal do Imbuí, em qualquer lugar, passo com a redezinha, coleta, quando a gente vai observar, está cheio de estrongiloides, tá bom? Então vamos aprender um pouquinho sobre estrongiloide, tá bom? Onde tiver em vermelho é que a gente tem uma quantidade muito elevada de estrongiloide, em verde, áreas endêmicas que precisam de atenção, e em amarelo, áreas mais esporádicas, com uma distribuição menor. Rapidinho a gente já faz a leitura. Ó. Todo o Brasil ou é endêmico ou tem áreas com grande ocorrência de estrongiloides. Então, uma parte do Nordeste, sobretudo aqui a parte da Bahia e Minas, tem muitos casos de estrongiloide. No continente africano, a área central, também a gente tem áreas endêmicas e uma hiperfrequência desses nematóides. É um parasito que também tem 2 ciclos de vida livre e parasitário. Né? Os machos, a formação do macho vai depender do ambiente, e eles resolveram isso muito fácil. Atenção às mulheres agora, viu? A gente vai ver como a estrongiloide não precisa do macho para nada. Vocês são quase perfeitas, as fêmeas, viu? Estou aqui indignado, mas tenho que dar o braço a torcer de que vocês são melhores, e os meninos da sala vão me engolir quieto, porque até para se reproduzir tem fêmea que se vira só. Vamos ver como é que isso vai acontecer. Os machos só vão aparecer se as condições ambientais estiverem propícias, senão a população vai ser toda formada por fêmeas. Então, se fossem organizadas, seriam uma sociedade matriarcal, feministas, logo superiores, são mais educadas do que a gente. Eita, que os homens da sala vão ficar danados comigo. E o homem é o hospedeiro único, não tem trânsito em gato, cachorro da nossa casa. Bom, vamos entender. Então, morfologicamente, a fêmea tem 1 centímetro a 1,5 centímetros, o macho, está errado ali, gente,
é 1 milímetro, 1,5 a 1,5 milímetro, e 0,7 milímetro o macho. Vai ter a cauda curvada, lembrem que lá eles vão ter a espícula copulatória, característica geral de nematóide, tá? E vive, portanto, no solo, entre as fezes já abandonadas no esgoto, né? Então, entre o esterco. O esterco é essa mistura de bactéria, fungo, lodo, fezes, é onde eles vivem no ambiente, tá bom? Se alimentam de matéria orgânica, e o ovo, se encontrar um ambiente úmido, com temperatura adequada, entre 25 e 30 graus, né? E tem o alimento, esse ovo vai ser viável, ele vai eclodir, e igualzinho a ancilostomídeo, vai haver duas fases de vida, né? As fases, melhor dizendo, 3 fases. A fase larval rabditoide, que vive no ambiente, a fase capaz de infectar, que é a filariose, e a fase adulta. Então, eles se organizam dessa forma. Aqui nessa imagem a gente consegue ver o ovo aqui, bonitão, também com a membrana simples, porque assim que cai no ambiente ele vai eclodir. Ele tem algumas horas, no máximo 48 horas, para que essa membrana se rompa. Todas as células que vocês estão vendo aí do embrião se diferenciem numa larva e produzam isso aqui, ó. Aqui eu tenho um ovo com uma larvinha. Essa parece até que está dando um nó sobre ela mesma. Você consegue ver a larvinha lá dentro. Tá? No outro ovo você também consegue ver a larva. Essa larva vai eclodir, larva L1, larva L2, não mudou nada, e vai se encaminhar para a larva L3. Tudo isso aqui vive no ambiente. Tá? Essa larva L1 e L2, ela vai se tornar, portanto, uma larva rabiditoide, que é a que nós já estudamos aqui, ó. Opa, cadê minha canetinha? Não quer aparecer mais minha caneta? Aqui, minha canetinha. A larva rabiditoide, aqui vive no ambiente, se alimenta de lodo, etc. E depois ela evolui para uma larva filarioide igualzinho a ancilostomídeo. Isso aqui não muda nesses dois grupos. Pronto. Como é o ciclo parasitário? O ciclo parasitário vai, em algum momento, depender da infecção, da invasão da pele, ou seja, da infecção pela forma da larva filariode. Então, a fase L3, em que eu já tenho a larva filariode, ela vai invadir a pele, porque a boca é adaptada para fazer isso e porque ela vai liberar secreções enzimáticas sobre a pele, causando, então, um ponto de penetração. Vai se direcionar para o vaso sanguíneo, chega no vaso sanguíneo, pode cair também no vaso linfático, não tem problema. Ela se desloca, vai até um vaso sanguíneo, cai na corrente sanguínea, vai até o coração, vai até o pulmão, faz a mesma coisa que o ancilostomídeo fez. Não muda nada. Aqui que a coisa vai mudar de figura. Quando a gente tem a infecção, a maioria das larvas que penetram são fêmeas. Então, não há machos suficientes, ou quase não há machos, no hospedeiro. Então, essas fêmeas, elas podem fazer uma reprodução chamada paternogênese. É quando a fêmea sozinha produz um óvulo e esse óvulo não faz a meiose reducional. Se vocês se lembrarem, lá quando estudaram ovulogênese, vocês leram lá em algum momento que você tem o ovócito 1, o ovócito 2, lá o ovócito 2 sofre uma meiose e divide o seu material genético em 2, né? Formando as ovotídeos. Um desse material genético vai ser preservado, vai formar o óvulo, e outro forma o corpo lúteo, que é abandonado. E aquele óvulo só tem metade do DNA da mãe. Isso acontece em todos os vertebrados. Aqui as fêmeas fazem o mesmo esquema quando elas têm macho. Quando elas não têm macho, elas se reproduzem por paternogênese. É quando a fêmea vai produzir o óvulo, esse óvulo vai permanecer 2 Ns, ele não faz a divisão reducional, e quando as fêmeas liberam os óvulos, são todas filhas da mãe, então vão ser todas fêmeas sendo liberadas no ambiente. Então, para garantir a reprodução, a fêmea faz clones dela mesma a partir de óvulos não fecundados, mas que têm um DNA 2Ns.
tá bom? Olha aí, nós fomos dispensados, jogados ao escanteio, né? Os machos não colaboraram em nada, gente, com a diversificação dessa espécie nesse momento aí da parasitemia. Isso vai acontecer na mucosa, lá no intestino do hospedeiro, então do vertebrado, no homem, tá certo? Esses ovos vão eclodir na mucosa, vão gerar larvas rabiditoides, e essas larvas rabiditoides vão se tornar machos e fêmeas ali mesmo no intestino. Óbvio, se eu tenho alguma fêmea que está lá disponível e encontro o macho, vai acontecer a cópula, liberam ovos, esses ovos podem eclodir lá dentro e liberar machos. Se não encontrar machos nenhum, essas fêmeas vão liberar ovos, esses ovos vão cair no ambiente e gerarão outras fêmeas, ou podem eclodir dentro do intestino e dar origem a outras fêmeas também. No ciclo, isso vai ficar bem arrumadinho para vocês. Tá? Caso esses ovos, então, não eclodam dentro do hospedeiro, vão cair no ambiente, liberam, tornam-se larvas rabiditoides, eclodem, se tornam larvas rabiditoides, larvas filarioides, e vão completar o ciclo, né? Esse ciclo do solo não dura mais que 3 a 5 semanas. E o importante é que a gente já conhece desse verme, é que eles precisam de um hormônio específico chamado 20-hidroxidocina, que é um glicerol corticoide, né? É esse corticoide que estimula, é secretado pela própria larva, que faz com que ela organize morfologicamente seu corpo de larva rabiditoide para larva filarioide. Tá bom? Então, a paternogênese eu acabei explicando, está mais ou menos aqui, é quando você tem a origem a partir de um virgem, né? A tradução mais ao pé da letra. Então, é desenvolvimento de um embrião a partir de um óvulo que não foi fertilizado, tá bom? Esse óvulo não fertilizado, ele ocorre da união dos núcleos, deveria originar união de núcleos do masculino com o feminino. Como isso não acontece, essa paternogênese faz com que esse óvulo mantenha o seu DNA íntegro, façam clones da própria mãe, e todos eles vão ser indivíduos haploides. O que é que significa? Antes da produção, da liberação dos ovos, a fêmea produz um óvulo, esse óvulo não entra em divisão, ele permanece 2 Ns, e esse óvulo, então, começa a se multiplicar, 2 Ns, 2 Ns, 2 Ns, 2 Ns. Quando o óvulo inicia a fertilização, né, o desenvolvimento embrionário, ele sofre divisões. Então, a partir daí, aquela divisão vai gerar indivíduos haploides. Então, eu vou ter temporariamente o indivíduo diploide, que é a fertilização, o início da fertilização, quando o óvulo ainda é 2 Ns. Esse óvulo, então, amadurece, produz ovos, e esses ovos entram em divisão. Aí sim eu tenho indivíduos haploides, que vão ser liberados no ambiente, tá? Mas, o que vai acontecer é que esse DNA vai ser estimulado a ser copiado. Como esse DNA é estimulado a ser copiado, eu vou ter uma quantidade de cromossomos duplas que é compatível com o da espécie. Portanto, eles se tornam indivíduos diploides pela cópia desses cromossomos que depois são divididos, gerando indivíduos haploides. Essa imagem ficou assim bem confusa porque eu sobrepus elas e acabei esquecendo de tirar de trás. Mas eu vou tentar mostrar para vocês. O indivíduo 1 é uma fêmea paternogenética. É aquela que vai invadir, vai ser a fêmea parasita, que só vai produzir óvulos que dão origem a fêmeas também. Tá? O número 2 é uma larva rabiditoide. Se você olhar lá em cima, a boca parece que ela tem um formato de coração. Essa é que se alimenta da matéria orgânica, bactéria, lodo, etc. O 3 é o macho. O que eu sei que é o macho? Ou a cauda retorcida, e aqui no meio eu tenho o espículo, onde tem a letra EP. Eu tenho a espícula copulatória. Tá? Essa mais compridinha aqui, o número 5, opa,
Aqui eu tenho a larva filarioide. Então, aqui, a larva filarioide, porque a boca já é mais comprida, já tem sacos enzimáticos ali na boca para fazer a penetração. Tá bom? Aqui o macho, aqui a larva rabiditoide, aqui a fêmea parasita, a fêmea parasita. Só faltou um indivíduo. Que indivíduo é esse, professor? A fêmea de vida livre. O que é que significa? Que quando eu tiver fêmea de vida livre que se encontre com o macho de vida livre, eles vão copular. No ambiente eles copulam, garante a variabilidade genética, liberam os ovos no ambiente. Esse ambiente vai gerar indivíduos diploides diversificados que vão eclodir em larvas infectantes. Ou eu posso ter ingerido ou penetrado larvas machos e fêmeas dentro da minha circulação, eles amadurecem, machos e fêmeas podem fazer um cruzamento e liberar ovos também diversificados. Então, nós temos dois mecanismos. Predominantemente, eu tenho a fêmea parasitária, que se multiplica dentro do hospedeiro e libera inúmeros ovos com indivíduos paternogenéticos, cópia dela mesma. No ambiente, eu encontro macho de vida livre, fêmea de vida livre, onde acontece a reprodução assexuada. Eu posso, numa frequência menor, ter uma fêmea parasita que encontre um macho parasita e que faça uma cópula, numa frequência muito menor, mas também acontece. Por isso que nós temos 5 formas, morfotipos de estrongiloide. Tem um macho de vida livre, fêmea de vida livre, que garantem a reprodução sexuada. Tenho larva rabiditóide e larva filarioide, que são fases do ciclo de vida. Rabiditóide de vida livre e filariode é infectante. E essa que infecta amadurece numa fêmea que independe do macho para se reproduzir e garante, portanto, a reprodução assexuada. Esse é um verme que fez todas as estratégias. Na primeira geração, ele se reproduz assexuadamente, na segunda, sexuadamente, na próxima, assexuada, na segunda, assexuada. Então, ele faz a alternância de geração e garante aí a sua infecção em mais de 740 milhões de pessoas, em quase, no continente africano todo, nas Américas todas. Tá bom? O ciclo está mais ou menos aqui, repetido, que eu disse para vocês. Tá? Então, você tem aqui a larva rabiditóide que penetrou, 24 horas depois já chegou na corrente sanguínea, já passou pelo coração, já está no pulmão, passa de larva L3 para larva L4, de larva L4 amadurece para larva L5, vai para o intestino, passa pelo estômago, vai para o intestino, procura lá os secos, as criptas intestinais se fixa ali os hormônios vão ajudar a fêmea a produzir óvulos igual, não fertilizados dela mesma, então acontece a fecundação, a reprodução por paternogênese e libera ovos e larvas no ambiente. Esses ovos e larvas, em estrongiloide pode acontecer a eclosão também no reto, viu? Necessariamente o ovo não precisa chegar ao ambiente, não. Pode liberar esses ovos e essas larvas no ambiente, que se diferenciam em machos e fêmeas, e para ter macho depende da condição ambiental. Tem alimento suficiente, tem oxigênio suficiente, tem temperatura adequada, vai se tornar macho. Não tem, vai se tornar fêmea. Por quê? Porque não tendo as condições ideais, todo indivíduo originalmente já tem a competência de ser fêmea e garantir a reprodução por paternogênese. Tendo as condições ambientais que permitam a diversificação de gênero, machos e fêmeas, você garante, então, a variabilidade genética com a reprodução sexuada. Esses indivíduos podem copular, liberar ovos, e esses ovos vão gerar larvas que podem ser machos ou podem ser fêmeas. Tá? Essas larvas eclodirão do ovo, vão liberar larvas rabiditóides, se tornam filarioides, infectam um indivíduo. Então, a gente tem caminhos para acontecer a reprodução, tanto sexuada quanto assexuada.
Por que eu chamei a atenção de que alguns ovos podem eclodir ainda no reto? Porque o indivíduo pode ter uma autoinfecção. Então, eu já tenho uma larva lá patogênica que produziu ovos igualzinho a elas, óvulos não fertilizados. Esses ovos eclodiram, liberaram outras larvas, e essas larvas fazem a autoinfecção. Elas sobem, elas ascendem de novo o intestino, se instalam lá, amadurecem e liberam outros ovos que vão cair no meio ambiente e diferenciar-se em fêmeas ou machos conforme a presença do hormônio ou os elementos ambientais, os fatores ambientais. Tá bom? O ciclo está todo aí, né? Então, não adianta eu ler de novo, está repetido, mas aqui é para chamar a atenção que em azul é o ciclo que acontece no homem, só com fêmea paternal genética, que libera ovos. Esses ovos vão cair no meio ambiente ou eclodir ainda no reto e causar autoinfecção. Ou esses ovos vão cair no meio ambiente, se diferenciar em machos e fêmeas, que vão copular, a liberar ovos, que liberam as larvas e fazem a infecção. Então, em vermelho é o ciclo sexuado ambiental e em azul o ciclo assexuado dentro do hospedeiro. É uma estratégia para que ele garanta a reprodução sempre, independente de onde ele esteja. E qual é o habitat? Então, aqui a gente consegue ver, numa mucosa intestinal, a gente consegue ver o estrongilode aqui, instalado nessa cripta. Então, essas fêmeas paternogénicas vão ficar, né, vão se aderir à mucosa das criptas do intestino, sobretudo na região do duodeno, do jejum, e vão ocupando todo o trato intestinal delgado, né, até a região do reto. As formas mais graves, você pode ter infecções que ascendam até o intestino grosso e até o estômago. Normalmente não é comum, mas isso vai depender do número de indivíduos que estão causando a infecção. Tá? Obrigado. Normalmente a gente precisa de 70 a 100 vermes para que a gente tenha uma infecção. Menor do que isso, a gente vai ser assintomático e possivelmente vai se curar. Tá? Acima de 1.000 indivíduos, ou acima de 100 indivíduos, a gente vai ter algum sintoma. E se esses indivíduos se tornarem adultos, eles são capazes de liberar 1.000 ovos, né, por dia, e desses, parte podem se tornar larvas e continuar a autoinfecção. Tá bom? Aqui a gente consegue ver também em preto e branco outra larva, e outra aqui, e outra aqui, então, e outra aqui. Então, a gente tem uma infecção aí vasta ao longo da mucosa intestinal. Quais são os sintomas? Lesões cutâneas do epitélio intestinal, intestino delgado, sobretudo. A hemorragia nos pulmões, óbvio, tem um ciclo que passa pelo pulmão, tosse, né, pneumonia, síndrome de Leo-Fer, uma produção de eosinófilos muito, muito grande. Né? Pode ter uma produção catarral que não tenha aquela cor amarelada, esverdeada. Né? Então, é importante investigar essa síndrome e a pneumonia. No intestino vão causar lesões, hemorragias. Pois não. A síndrome catarral que o senhor falou, o catarro não vai ser verde ou ele vai ser amarelado, esverdeado? Ele não necessariamente vai ser verde ou amarelado, porque isso depende da presença de outros micro-organismos, de outros fungos, e muitas vezes você tem uma secreção volumosa, espessa, mais transparente, mais esbranquiçada, né, que é muito mais comum na síndrome de Leo-Fer do que numa pneumonia bacteriana, porque ali tem muitos eosinófilos que vão se instalar naquele lugar, células brancas de defesa, e vão dar um aspecto mais pálido, mais branco do que mais amarelado. Entendi. Obrigada, professor. Nada, querida. Podem causar perfurações, infecções por si só, né? Não precisa a gente falar, mas pode causar perfurações no intestino, sangramentos, ulcerações. Dependendo do volume do número de parasitas, eles podem causar uma obstrução no intestino. Por quê? Porque a infecção pode causar edemas, então, mesmo com a formação de úlceras,
você pode ter a formação de edemas expansivos, e esses edemas podem fazer com que as paredes do intestino se aproximem, e aí eles obliteram, impede que o fluxo do alimento aconteça naturalmente. Tá? Então, isso é causado normalmente pelo número excessivo de parasitas. Né? Como se trata de uma infecção, vai ter febre, né? Vai ter pneumonia, vai ter uma diarreia, dores abdominais, eosinofilia. Eita, eosinofilia escrito certo e lá em cima, eosinofilias com U. Atenção aí na hora da leitura da grafia, viu? Para não escrever errado. É eosinófilos com U. Emagrecimento e anemia, porque é consequência. A gente trata do intestino. O camarada está com o intestino com edema, com úlcera, sangrando, inflamado, a absorção, obviamente, não vai ser adequada. Os vermes estão absorvendo sangue, então tem quadro de anemia. E se o indivíduo não tem nutrientes para manter a estrutura corporal e ainda perde sangue, é consequência do quadro anêmico, que não é uma anemia ferropriva, né? É uma anemia patológica, e o emagrecimento é consequência que a mucosa não está ativa para absorver os nutrientes. A patologia mais comum é o seguinte: quando a gente tem poucos indivíduos, a gente vai ficar sintomático ou se curar. Acontece normalmente com a maioria das pessoas, sobretudo adultos ativos, saudáveis, né, bem nutridos. As formas graves vai ser consequência de uma subalimentação com alguma carência proteica, né, que vai, vamos dizer assim, piorar, vai ampliar os sintomas de vômito, diarreia, as dores. E é fácil, então, a gente entender que agora, né, o Brasil em crise, pessoas que moram na periferia, que não têm acesso à água tratada, estão desempregados, que não recebem o Auxílio Brasil, vão ter uma alimentação inadequada e, portanto, estão sob risco de segurança alimentar. São pessoas factíveis, né, vulneráveis a se contaminar com ancilostomia, com estrangilóide. Embora o estrangilóide seja muito comum entre crianças e jovens, adultos podem tê-los em função desse quadro. Então, vocês estão vendo aí que muitas pessoas estão comprando pé de galinha, resto de frango, resto de osso, como fonte proteica. Isso pode, então, vulnerabilizar o indivíduo. Na pele, os pontos de penetração da larva, né? Pode ter uma infecção celular em torno do lugar, simplesmente porque ela penetrou e a microbiota associada causou a infecção, ou porque a larva morreu ali, ela não conseguiu ultrapassar todas as barreiras cutâneas e ela morreu ali, causando a infecção. Tá? Isso vai depender muito dos níveis de cortisol. Atenção! Para estrongiloides stercoralis não se desenvolver bem no seu corpo, você precisa ter taxas baixíssimas de cortisol. Então, não se estressem. Parasitologia não vai fazer vocês ficarem estressados. Se a disciplina lá de nutrição está arrancando seus cabelos, não deixa arrancar. De farmácia, não deixa arrancar. Né? Não sei o que, analítica, que tira o fígado de vocês. De enfermagem, não sei o que lá, de UTI, de não sei das coisas. Que vocês ficam estressados. Não se estressem, porque isso facilita a instalação de estrongiloides stercoralis. Então, níveis baixos de cortisol ajudam a gente se defender de ancilostomias. Tá? Casos de reinfecção são comuns, vão causar edemas, prurido e urticária na pele como resposta à reinfecção. Então, aquela larva que eclodiu no reto e voltou, ascendeu, foi para lá para o intestino grosso ou delgado, elas podem causar uma resposta imunológica que causa uma coceira anal, prurido perianal, manchas vermelhas em torno das nádegas ou nas pernas, em qualquer parte do corpo. Pode acontecer. Pulmonar, tosse com ou sem expectoração, tem febre, né? Pode ter crise asmática, porque todos os alvéolos podem, ou grande parte deles, podem conter estrongiloides stercoralis. A travessia de um capilar para o outro pode causar hemorragia, então, junto com a tosse, pode sair uma secreção esbranquiçada com rajada de sangue,
não tem problema, diga a ela que assista depois. Nos casos mais graves, pode causar um edema pulmonar, então, coagulação do sangue ou coagulação desse muco que fique transitando dentro do vaso e obstrua, né, oblitere a circulação sanguínea. Uma broncopneumonia é muito fácil se instalar nesse quadro. E o saldo é que o indivíduo pode ter uma insuficiência respiratória. E o sintoma mais comum, que é o intestinal, é quando as fêmeas paternogénéticas estão lá liberando um bocado de ovo, um bocado de larva, que vão estar no intestino delgado e no intestino grosso, vai causar uma enterite, né, que é a tal da inflamação. Junto com as fezes vai sair uma secreção amarelada, uma secreção branca que envolve as fezes, que a gente chama de uma secreção catarral. De vez em quando a gente demora muito, né, quando a gente tem prisão de ventre, que vai fazer cocô, sai em volta daquelas fezes como se fosse uma goma, né, uma capinha, que a gente passou muito tempo sem defecar. Isso quando esporadicamente acontece conosco. O indivíduo que tem estrongiloide, isso vai acontecer diariamente, frequentemente, porque esse catarro é resultado da eosinofilia, né, da produção de muitos eosinófilos também no intestino. A enterite endematosa, os parasitas vão estar lá na túnica, né, entre as criptas da parede do intestino, causa um edema muito grande, e isso dá a síndrome da má absorção. Isso é o que, por consequência, causa o emagrecimento. Então, não absorve aminoácidos bem, não absorve vitaminas bem, não absorve água bem. Então, o indivíduo acaba por ter uma má nutrição. Finalmente, nos pontos onde as larvas se fixaram e os adultos estão também fixados, pode causar uma enterite ulcerosa, né? Quando você tem muitos indivíduos ali presos, junto com eles, a presença deles já causa infecção, junto com eles você tem as bactérias que vão se multiplicando naquele tecido, e com uma tentativa de cicatrização, o tecido epitelial vai sendo substituído por tecido fibroso. Então, a curto prazo, vocês já pensam que aquele tecido epitelial que deveria absorver o alimento já não está mais presente, vai ter ali um tecido fibroso, conjuntivo, que não tem capacidade de absorver. Então, a absorção já vai ser deficitária e, por consequência, você pode ter uma ulceração que atinge até o músculo liso, e lá também possa ter tecidos fibrosos, e aí o tecido muscular liso, que é responsável pelo movimento peristáltico, também pode ter algum movimento, alguma frequência alterada em função deles, né? Se essas lesões acontecerem, são lesões irreversíveis, né, pela formação de tecido fibrótico, e o indivíduo, então, vai precisar de acompanhamento médico, medicação, alimentação adequada para que possa se restabelecer ao melhor possível esse movimento peristáltico e essa absorção de alimento. Diagnóstico, como é que a gente deve fazer? A maioria das vezes, a gente precisa fazer o exame de fezes, é o mais comum, é o melhor de todos que a gente deva fazer, mas a gente pode pesquisar também eosinofilia, né? Eosinofilia sanguínea é um indicativo. Em indivíduos imunodeprimidos, isso vai ser muito confuso de dar o diagnóstico, tá bom? Mas no laboratório, a investigação das fezes, a gente vai encontrar as larvas, seja L3, L4, L5, aí está L1, mas está errado, tá bom? A sorologia, investigar IgM e IgG elevados, e caso nada disso dê uma plena garantia de diagnóstico, a gente pode fazer uma coprocultura. Uma amostra das fezes pode ser mantida durante 7 dias, e havendo ovos, havendo larvas ali, elas vão eclodir, elas vão ser localizadas, e em 2 semanas o diagnóstico pode ser dado com precisão. Como é que a gente evita a doença? A mesma coisa que a gente viu com o ancilostomídio, né? Programas de controle, de vigilância sanitária, controle dos doentes, né? Hábitos de higiene, lavagem de mãos, alimentos, utilização de calçados, educação sanitária. Vocês já estão carecas de me ouvir falando isso.
né? Tratamento. São parasitoses, é uma parasitose difícil de ser tratada. Por que é difícil? Primeiro, porque ela tem uma distribuição cosmopolita corporal, então ela pode ter larvas que estão no pulmão e larvas que já estão no intestino. Então, você precisa ter medicamentos que atinjam esses dois órgãos-alvos, né? Você pode ter a reinfecção, então, muitas vezes você toma um medicamento, faz o tratamento lá, em 45 dias vai repetir, o exame continua positivado, porque houve uma infecção ali. Muitos desses indivíduos das fêmeas ou das larvas estão nas criptas e eles conseguem ficar numa posição submucosa, né? Bem nas camadas mais internas da mucosa, e a mucosa, por natureza, já é uma barreira para alguns medicamentos, então o medicamento não consegue atingir. Então, é muito importante que a gente faça o tratamento, volte ao médico e acompanhe para ver se nós nos livramos dos estrangilóides estercoralis. Normalmente, os grupos medicamentosos de besimidazóis, albendazóis, tiamidazóis, e olha lá um medicamento que a gente sabe que só serve para estrangilóide, ancilostomídeo e larva migrans. Essa profilaxia serve para todos esses dois grupos apresentados hoje. A ivermectina, gente. Vocês ouviram aí 2 anos, né, alguém dizendo que estava tomando cloroquina para o Covid, ivermectina para Covid. Depois de 40 anos, a gente saber que ivermectina só serve para estrangilóides estercoralis e cloroquina, que serve para malária, né? Então, atenção aí a essas coisas que a gente ouve, desqualifica a ciência e aos estudiosos e à educação, né? E por que é difícil de tratar? Porque esses medicamentos não têm uma ampla resolução. Se a fêmea liberar ovos no intestino, esses medicamentos não são tão efetivos para ovos, vão matar alguns e outros vão sobreviver. Não matam todas as larvas conseguem se incrustar bem, ficar bem protegidas, então eles são muito mais eficientes sobre o adulto. Essa é a dificuldade da gente tratar plenamente essa doença, mas é fácil de tratar, tem cura, quer dizer, não é fácil de tratar, mas tem cura, e com obediência e perspicácia consegue a cura sim, tá? De 70% a 90% dos indivíduos vão ter a cura, mas vão ter algum efeito colateral, né? Alguma náusea, alguma diarreia, alguma alteração no sistema imunológico, que precisa combinar esses medicamentos para que a resposta seja adequada. E de todas, a complicação mais perigosa é atingir o fígado. A ivermectina, ela não consegue ser metabolizada pelo fígado, e se tomada em doses erradas, né, em supradosagem, em doses superiores, a gente pode causar uma cirrose ou mesmo uma morte de alguns hepatócitos. Então, atenção ao uso desse medicamento, tá bom? Já a ivermectina, ela, embora seja muito eficiente, ela também não consegue eliminar todas as larvas, mas tem uma resposta melhor do que o albendazol, que praticamente não consegue eliminar larva nenhuma. E é isso. Me contem se vocês têm dúvidas. Me contem se já viram falar de ancilostomídeo. Me contem se tem dúvidas, enquanto eu bebo água. Deixa eu fazer propaganda do copo do meu filho, ó, copo do tigre. Ele está aqui olhando para minha cara e rindo. Pode falar, Karina. Aqui, ó, vão se acostumando. Quando a gente é pai, a gente trabalha de um lado da mesa e orienta do outro, ó. Tá se escondendo de vocês ali. Que fofinho, professor. Pode falar. Eu falei que ele é fofinho. Educadinho, tá ficando bem direitinho. Aqui eles se danam porque eu digo assim, ó, todo mundo nasce bicho.
Aqui eu tenho 2 bichinhos, mas a gente vai dando cultura, vai ensinando, aí vira a gente, observa. Aí eles ficam todos quando tá fofinhos, nesse né? assim, aí tão lindos. Então, já estão culturados, estão dando risada. Vocês vão ter de vocês vão ver. Os bichinhos pequenos só caga, mama, come e brinca, gente. É um bichinho de estimação da gente, mas é uma delícia. Socorro, tô morrendo de rir. Pode rir à vontade, você vai ver. Brinquei demais com os meus, fiz muita bagunça, agora tenho que educar, não tem jeito. E ele fica aqui, viu? Deixa eu contar um segredo, prestando atenção nas aulas. Aí, quando esse menino chegar no ensino médio, ele já vai saber dessas doenças de cor e salteado. Quando eu estou dando aula de outra disciplina, ele também está prestando atenção. Aí o salto é que esse menino já vai estar, pelo menos das parasitoses, aprendendo. Eu espero que bote em prática as partes da educação profilática que a gente fala aqui. Mas decora, viu? Depois fica me perguntando, me testando, para saber se eu sei, se eu estou falando a coisa direito. Depois eu conto para vocês. Tá mudo, professor. Mais alguma dúvida, me pergunte. Professor, eu fiquei sem dúvidas. Muito bem. Eduarda, foi você que não fez a prova? Não, né? Acho que a Eduarda caiu, ou não me ouve. Só lembrando, para quem não fez a prova da primeira unidade, a segunda chamada é semana que vem, pelo cronograma, tá bom? Aí só cairá os assuntos da primeira prova, só para deixar registrado. Meus amores, se não tiverem mais nada, vocês estão liberados. Eu vou postar essa aula e a última, que eu não postei semana passada, até para vocês relaxarem, fazerem as atividades. A última aula é de Vuqueréria e Onconcerca, é uma larva igualzinho às que eu apresentei aqui. Tem larva L1, L2, L3, não vai mudar. A diferença é que a gente vai pensar ela no sistema linfático. Ela vai causar o entupimento, a retenção de líquido, a degradação de vasos linfáticos, e por isso vão causar o edema, a megalia do membro, seja no braço, na perna, no testículo, na vagina, no seio, que é o que caracteriza a elefantíase. Vuqueréria bancroft. E a outra espécie causa uma infecção ocular, né? Não é muito comum no Brasil, mas em áreas ribeirinhas. Então, vai que vocês vão fazer um trabalho, um mestrado, ou vão trabalhar no norte do Brasil, e ouvem falar assim, da cegueira dos riachos, da cegueira noturna. Né? É uma espécie chamada oncocerca, que se instala no olho e causa, portanto, a cegueira dos indivíduos e manchas escuras na perna. Eu gosto muito de dar um exemplo que fica fácil. Quem já tem idoso em casa, pai idoso ou avó idoso, percebe que os braços e as pernas têm umas manchinhas brancas, né, bem circulares ao longo da perna e dos braços, que é a despigmentação natural da idade, do envelhecimento. Você vai imaginar isso em alguma pessoa de qualquer idade, mas isso é escurecido, né? Essas manchas são escuras. Não lembra hanseníase, não lembra ferida, é só uma mancha escurecida. Nos locais lembram até mancha de onça, mancha de tigre, é muito comum na África, né? Oncocerca. Então, também é no vaso, entra pelo vaso linfático, mas se estabelece nos olhos, causa cegueira noturna. Então, vou deixar lá a aula para vocês, é bem simplesinha, que nem a de tricúris e enterólios. Vejam, assistam, e qualquer dúvida pode perguntar, ou pode falar aqui comigo. Tá bom? Olha, Tereza, hoje eu vi Tereza cedinho. Hoje eu vi Tereza. Que fofo e sabido. É sabido. Foi mesmo, eu vi cedinho, Tereza. Professor, só Então, meus lembrando anjos, um pessoal beijo. que essa semana a gente vai estar postando um novo joguinho para ajudar eles. Bacana, isso é sempre bom. E pode gritar com Tereza lá, que ela sempre me acha, viu? Ela sempre me localiza e eu respondo às demandas de vocês. Bom?
Então, o cheiro, está todo mundo liberado e vão relaxar ou fazer alguma atividade, porque o semestre está acabando. Deixa eu lhe mostrar outra pessoa aqui, ó, que aparece só para dizer boa tarde. Vá, dê boa tarde lá. Boa tarde. Apareceu? Ai, que fofinha. Boa tarde. Pois é. Aí fica assim, ó. Eu estou dando aula, fica todo mundo aqui, ó, querendo participar, fala, vocês não têm noção. Um beijo para vocês. Fiquem em paz, vacina, Tchau, viu? Pra quem professor. não Boa tomou. tarde. Tchau, Larissa. Tchau, boa gente. tarde. Boa tarde. Tchau, Tereza. Tchau, Tchau, boa tarde. Tainara. Tchau, Fernanda. Tchau, Lara. Tchau, Ângela. Tchauzinho. Tchau, Fernanda. Tchau, Karina. Tchau, Nandijane. Tchau, professor. Tchau, Rayane. Tchau, minha querida. Tchau, Everton. Tchau, quem mais eu não cumprimentei? Samara. Tchau, Samara. Já ouviu falar? Ótimo. Leia e assista a aula. É importante. Tchau, William. Tchau, Manuela. Quem mais eu não me Tchau, professor. despedi? Tchau. Tchau, Everton. Tinha me despedido. Eduarda, tchau. Acho que falei com todos.